Boa tarde, começamos mais uma transmissão ao vivo do PSTU Rio de Janeiro durante esse processo de quarentena e isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Temos buscado fazer aqui várias discussões acerca da relação da pandemia com a classe trabalhadora, seus direitos e suas lutas, e também as políticas que o PSTU tem defendido em defesa da vida dos trabalhadores em primeiro lugar ante a pandemia. E hoje estamos conversando com Ciro Garcia, presidente estadual do PSTU, e Eduardo Henrique, da direção do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Boa noite, Ciro. Boa noite, Eduardo. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Boa tarde, Vanley. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos aqueles que estão aí ligados na live do PSTU Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar com o Ciro, fazendo uma abordagem mais geral sobre esse processo de quarentena e isolamento social e as políticas dos governos, tanto a nível federal, estadual e municipal, e seus efeitos sobre a classe trabalhadora. E depois também, por 10 minutos, o Eduardo Henrique vai tratar mais de como isso está tendo efeito sobre a Petrobras e os trabalhadores petroleiros em todo o Brasil, em particular no Rio de Janeiro. Pode começar, Ciro. Bom, boa tarde, pessoal. Como quem teve a oportunidade de participar, essa já é a terceira live, né, que eu estou participando. Tive a primeira com a Diana, depois com o Gustavo, que são dois companheiros, né, da área da saúde, e hoje nós estamos aqui com o Eduardo Henrique, que é um petroleiro. Mas uma questão que eu tenho procurado deixar com a maior clareza possível é que essa pandemia mundial que nós estamos vivendo do coronavírus é a demonstração, né, mais acabada do que é a barbárie capitalista. Ou seja, o sistema capitalista é um sistema que, para a classe trabalhadora, para os setores explorados e humildes da população, o que ele tem a reservar é a barbárie. É claro que nós estamos falando de uma crise pontual, mas de proporções fenomenais, porque atinge o globo como inteiro, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos, que hoje é o epicentro, é onde tem a maior quantidade, né, de mortes, mas nós estamos acompanhando a Itália, estamos acompanhando a Espanha, e vimos o que aconteceu, né, na China, até a questão lá ter sido controlada, e hoje nós estamos acompanhando aqui, quer dizer, estamos sofrendo as consequências disso aqui no nosso país, né? Nós temos uma outra questão, né? Além da demonstração inequívoca, né, do que é o sistema capitalista, que é um sistema voltado para a necessidade do lucro, né, e não para as necessidades dos seres humanos, né? É um absurdo, por exemplo, que nós tenhamos um vírus que tenha esse grau de letalidade e a gente não tem, do ponto de vista, por exemplo, da indústria farmacêutica, os laboratórios de medicamentos e tudo isso, o empenho, né, na realização de vacinas que poderiam já existir nesse momento e fazer frente a essa crise que nós estamos vivendo, até porque o Covid-19 é a evolução de vários outros vírus que vieram na sua esteira. Mas a medicina, ou a indústria farmacêutica, laboratórios, no sistema capitalista, estão muito mais preocupados em vender remédio do que efetivamente produzir algo que possa curar e impedir que eles possam vender remédios, né? Esse é um aspecto, por exemplo. Outra questão que a gente vê é essa contraposição que a todo instante se tenta fazer entre preservar vidas ou preservar a economia, né? É óbvio
que as vidas humanas são muito mais importantes que qualquer economia, até porque alguém já disse, né? A economia você pode ressuscitar, uma vida humana você não vai ressuscitar, né? E nós estamos vendo que, por exemplo, nos lugares onde a pandemia tem feito mais vítimas, são aqueles lugares em que as autoridades públicas, num primeiro momento, minimizaram a questão da crise do coronavírus. Nós vimos na Itália, principalmente no norte da Itália, né? O prefeito de Milão, por exemplo, que chegou a fazer uma campanha igual a que o Bolsonaro queria fazer aqui no nosso país, mas que foi impedido por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, né? Mas de que a economia não pode parar. E lá nós tivemos em Milão um prefeito que fez uma campanha nesse sentido, minimizando, né, os efeitos do coronavírus. E depois a gente sabe o que aconteceu, né? Em Milão ele foi obrigado a ter que pedir desculpas, né, por conta da sua postura anterior. E a gente viu o índice de mortalidade que aconteceu e que continua acontecendo lá na Itália. Por outro lado, os Estados Unidos, que hoje é o epicentro da crise, é o lugar onde é que tem o maior número de mortes, o Trump também, no primeiro momento, também estava nessa linha da gripezinha, né? Contra o isolamento social. Ele dizia que ia reabrir tudo na Páscoa. Todo mundo vai se lembrar disso. Ele disse que na Páscoa, que é exatamente agora onde nós estamos vivendo, que ele já pretendia que tudo tivesse voltado ao normal, e a realidade também o pegou, né? E deu aquele choque de realidade, e ele está sendo obrigado lá nos Estados Unidos a ter que tomar medidas bastante radicais, com lugares como, por exemplo, Nova York, totalmente fechado, inimaginável você, um dos grandes centros de visitação do mundo, e isolamento totalmente radical lá em Nova York por conta da incidência da pandemia lá naquela cidade, lá naquele país. Então, aqui eu costumo dizer que aconteceu essa pandemia do coronavírus no momento em que nós tínhamos o pior dos governos para poder enfrentar uma crise como essa, né? Primeiro, porque, independentemente de coronavírus não, é um governo que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora, com setores mais explorados, com setores mais humildes, né? É um governo LGBT-fóbico, machista, racista, não tem nenhuma de total perseguição mesmo a quilombolas, a indígenas, aos direitos humanos, a tudo, e aos direitos trabalhistas, né? Um governo totalmente identificado com o mercado e o grande empresariado, né? Com o objetivo de tirar direitos sociais, direitos trabalhistas, para que os capitalistas possam aumentar a sua taxa de exploração e de lucro, né? Isso em condições normais. Só nós pegamos exatamente este governo no momento de pandemia. E o que acontece? Ele não só minimiza, né, a questão, era uma gripezinha e outras bobagens que ele falou, né, mas quando o próprio ministro dele, né, ministro da Saúde, nomeado por ele, adota as orientações da Organização Mundial de Saúde, que tem a ver com a questão do isolamento social, né, o isolamento horizontal, né, a quarentena de uma maneira mais radical, que é evitar efetivamente a circulação de pessoas, aglomerações e tudo isso, né, e que de alguma forma foi adotada pelos governos estaduais, e eu vou falar disso mais adiante, mas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Dória principalmente, mas os governos estaduais de uma maneira geral, adotaram, né, essas medidas colocadas pela Organização Mundial de Saúde, e ele é o primeiro a sabotá-la desde o primeiro momento, né, o que acarretou uma profunda indignação da população aqui no nosso país. Nós vimos desde as primeiras medidas irresponsáveis dele, a resposta da população, principalmente com os panelaços, e esses panelaços, né, que durante, por exemplo, 2018, né, por ocasião do impeachment da Dilma, eram muito localizados na classe média, né? Hoje a gente está vendo que, além da classe média,
nós estamos vendo que esses panelaços também eles acabam se estendendo, inclusive para bairros mais populares, para favelas, entendeu? Que estão fazendo panelaço devido à indignação com as atitudes desse presidente irresponsável. Então, esse é um primeiro passo, quando ele deliberadamente sabota, né? Indo para a rua, bom, todo esse show de horrores que ele promove todos os dias, sem falar sua crisezinha de ciúme, né? De ego, porque o ministro da Saúde estava aparecendo mais que ele. Ninguém pode aparecer mais que ele no governo dele, né? E não que o ministro da Saúde estivesse fazendo grandes coisas. É importante também deixar claro quem é esse Mandetta. Esse Mandetta é um cara que tem comandado, antes da crise do coronavírus, a privatização do SUS. É um homem da indústria privada de saúde querendo acabar com a saúde pública no nosso país. Mas que agora, pelo fato de estar preservando, né, as determinações da ciência, que vem através da Organização Mundial de Saúde, e diante das imbecilidades desse ser abjeto que é o Bolsonaro, ele acaba parecendo que é um estadista, né? Parece que é um cara que está aqui para resolver, quando na verdade é um cara que, se depender dele, ele vai destruir aquilo que um dos maiores patrimônios que nós temos no nosso país, que é o Sistema Único de Saúde, e que tem demonstrado isso, inclusive agora, nessa crise, com todo o sucateamento, com todas as dificuldades. Mas, nessa questão do isolamento, além da sabotagem explícita, irresponsável, genocida, né, assassina mesmo do presidente da República, né, desse ser abjeto que é o Bolsonaro, nós também temos, naqueles governadores que estão sendo, inclusive, bem avaliados pela população, de uma maneira geral, bem mais que o índice de aprovação às suas medidas superiores àquelas do presidente, mas que também não são coerentes com a preservação da vida da classe trabalhadora. Por quê? Porque se fala na questão de só funcionar os serviços essenciais, mas acontece que, por exemplo, uma série de fábricas que estão funcionando, por isso os transportes públicos continuam cheios, tá? É trem, é metrô, é barca, são os ônibus, e todos os dias tem, inclusive, reportagens na grande imprensa mostrando isso, né? Por quê? Porque, na verdade, não são só os setores essenciais que não estão funcionando, porque, na verdade, tem setores, inclusive, que estão funcionando, e o que o deveria, sim, por exemplo, nessas indústrias que estão funcionando e que não são essenciais, né? Que não é setor de medicamento, não é setor de alimentação, não tem a ver com a questão de circulação, né, dos bens básicos, né, que é alimento, remédio e tal. Esses setores estão funcionando, devia estar subordinado a um processo de reinversão industrial. E, por exemplo, se nós estamos hoje tão dependentes da questão dos insumos, né, de máscara, os instrumentos de EPI, de proteção, né, os equipamentos de proteção individuais, respiradores e tal. Temos uma série de coisas que nós estamos dependentes, inclusive, de importações da China. Por que não estas empresas não passar por um processo de reinversão e passarem elas mesmas aqui a produzirem aquelas questões que sim são essenciais e não continuarem produzindo nas suas áreas como se nada estivesse acontecendo? E não existe uma postura. A fiscalização vai no comércio. O comércio vai ali na ponta, mas as indústrias, os empresários estão aí, várias indústrias que não são essenciais funcionando sem passar por essa discussão que eu coloquei aqui da reinversão. Um outro aspecto também, né, aí pega não só o Bolsonaro, que já mostrou que é totalmente contra, mas os governadores, né, que estão defendendo a quarentena, defendendo o isolamento, dar as condições para o isolamento, principalmente para a parcela da população trabalhadora mais humilde, os trabalhadores informais, aqueles que perderam sua renda totalmente de uma hora para outra, e nós assistimos aí a dificuldade que foi a implementação desses míseros R$600, que do nosso ponto de vista é totalmente insuficiente. Nós achamos que o mínimo que tinha que ser de auxílio para essas pessoas tinha que ser de 2 salários mínimos e meio, para poder fazer frente a todas essas situações, acompanhado de outras medidas, como o cancelamento de cobranças de luz, de gás, de aluguel, tá certo?
Então, é um conjunto de medidas que não são tomadas, né? São tomadas de que maneira? Parcialmente, né? Paliativamente, como, por exemplo, está sendo proibida agora a questão de execução de aluguéis, né? Mas não está suspenso o pagamento dos aluguéis. As pessoas não têm renda, como é que vão pagar? Entende? A questão a questão da luz, a questão da água, né? Uma série de contas. Além de uma questão que depois o Eduardo pode falar com mais propriedade, a própria questão do gás de cozinha, que aqui no nosso país é uma questão essencial para a parcela mais humilde da classe trabalhadora e que está num preço absurdo, apesar dessa crise que nós estamos vivendo. E não tem nenhuma medida do governo, e aí a Petrobras poderia cumprir um papel no sentido de desses trabalhadores estarem recebendo esse gás de cozinha nesse momento sem ônus, porque eles estão sem renda. Então, não se tem medidas. As medidas são paliativas e demoram a chegar. Foi uma novela até o governo federal começar a pagar efetivamente os tais dos R$600, né? E os governos estaduais também não têm medidas alternativas ou complementares que vão no sentido de garantir objetivamente a possibilidade dessas pessoas fazerem o isolamento social, fazerem a quarentena. Uma outra questão também que nós não podemos deixar de ter em conta é a própria questão e que preocupa principalmente os epidemiologistas, os médicos, os profissionais de saúde, todo mundo, que é a questão das comunidades mais pobres, das favelas, das periferias, que já cronicamente passa por um problema de falta de saneamento básico, falta de água dentro de casa, falta de muitas, não tem nem bica dentro de casa. Então, no momento que essa questão do asseio é fundamental, de lavar essas questões mínimas, de lavar a mão com água, sabão, essas coisas, e as pessoas não têm as mínimas condições de fazer. Por quê? Porque as favelas, simplesmente, você tem pessoas em casas pequenas, com cômodos pequenos, e geralmente um número de 3 pessoas por cômodo, e às vezes até mais do que isso, né? Então, e você não tem nenhuma medida concreta, objetiva, no sentido, por exemplo, de garantir a distribuição de água, de carro-pipa para essas comunidades, a questão básica de alimento. O que está acontecendo aqui, tem havido, sim, um movimento muito grande de solidariedade, né, de parcelas da própria sociedade civil e dentro da própria classe trabalhadora e algumas outras entidades, algumas ONGs e tal, mas o governo é que tem a obrigação e a responsabilidade de fazer isso. E, lamentavelmente, não faz, o que dificulta muito. Quer dizer, nós ainda não temos uma avaliação de todas as consequências dessa epidemia quando atingir, de fato, esses lugares, né, que são assim absolutamente precários, vulneráveis, e não existem medidas objetivas concretas por parte dos governos, quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal, para poder atingir minimamente, dar condições para que essas pessoas possam exercitar o seu direito de ficar em casa, de fazer a quarentena, mas com condições de poder se alimentar, de poder minimamente, que é a questão central, né? Poder fazer sua higiene, poder alimentar no cotidiano. Infelizmente, isso não acontece. E existem condições totais para que se possa fazer isso. Primeiro, uma coisa interessante. Primeiro, antes das condições totais, é interessante também fazer uma comparação, uma analogia entre as medidas que vão no sentido de atender, ainda que minimamente, ainda que paliativamente aos trabalhadores, a dificuldade que foi os R$600 chegarem na ponta, em relação às medidas quando é para atender aos interesses do empresariado. Essas saem rapidinho, né? Saem rapidinho e muitas vezes eles têm que voltar atrás, porque, por exemplo, a primeira medida lá atrás, aquela que foi retirada, previa 4 meses de suspensão de contrato de trabalho sem nenhuma contrapartida para os trabalhadores. Aí, depois de muita pressão, muita mobilização nas redes sociais, muita indignação, eles retiraram e agora vieram com essa
que pode ser até 2 meses, né? Ou pode estabelecer um contrato individual entre a empresa e o patrão, mas que eles queriam que passasse por fora do sindicato. Foi novamente o Barroso, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que garantiu, através de uma liminar, que os sindicatos sejam informados e possam interferir nessa questão, porque se dependesse desse governo aí, é a toque de caixa e numa relação completamente desigual, ainda mais numa situação como essa, que ninguém está querendo perder seu emprego, você totalmente, um acordo entre patrão e empregado, mostra categoricamente o grau de compromisso desse governo com os empresários em detrimento da classe trabalhadora. Para encerrando essa minha primeira fala, para passar para o Eduardo, eu queria deixar claro o seguinte, que quando nós, né, apontamos esses problemas, e nós dizemos que esses problemas têm todas as condições de serem resolvidos, uma primeira questão que essa crise tem deixado claro, né, é que aquele discurso dos ultraliberais, aquele pessoal da escola de Chicago, Chicago Boys, que é Paulo Guedes e Companhia Limitada, e seus governos, tipo, por exemplo, Donald Trump, estão sendo obrigados, né, a terem que deixar esse seu discurso de lado do Estado mínimo, de que o Estado não tem que interferir na economia, aquela coisa da mão invisível lá da Smith, que o próprio mercado se governa, então né, a lei da oferta e da procura, a lei da livre concorrência. Não, tem que ter Estado, e o Estado é fundamental nessa questão. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Estado destinou já mais de $1 trilhão para a economia, de uma maneira geral, né? Óbvio que sempre pendendo para os empresários, e não em relação à população mais desvalida. Não é à toa que lá, apesar dos negros serem uma parcela minoritária da população, proporcionalmente, quem está morrendo mais são os negros, por conta disso, da falta de assistência dos governos, né? E o seu compromisso de classe com o empresariado, e não é diferente daqui, é assim no mundo inteiro capitalista, né? Que varia só o endereço, mas aqui, objetivamente, já foi aprovado o orçamento de guerra, já foram aprovadas, inclusive, legislações, e tem, inclusive, liminares, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, permitindo que o governo gaste, né, para fazer frente à crise que nós estamos vivendo, e muitas vezes o governo, como aconteceu, por exemplo, no caso dos R$600, o governo se escondendo atrás de um pseudo cumprimento de regras da lei de responsabilidade fiscal para não deixar flanco para um crime de responsabilidade. Ou seja, o compromisso dele fica explícito, não é com a vida das pessoas, é com o mandato. Eu não posso dar margem de perder o meu mandato, né? E aquela fixação dele pela reeleição de 2022, por isso o Mandetta não pode aparecer com uma coisa que brilhe mais do que ele. Então o cara está aí na iminência de ser demitido a qualquer momento, né? Ainda que ele tenha sido preservado depois daquela tal segunda-feira, que foi um dia inteiro de negociações e tudo isso. Mas eu quero dizer que com essas medidas que já foram tomadas, elas já permitiriam por si só que os governos, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, pudessem estar fazendo muito mais do que estão fazendo, para poder, de fato, garantir que a gente pudesse ter uma quarentena onde as pessoas tenham condições de exercê-la, ou seja, ter as mínimas condições, principalmente a população trabalhadora mais pobre, os trabalhadores informais, as pessoas que ficaram sem renda de uma hora para outra, algumas que já nem tinham mesmo, né? Mas de poder ficar em casa e poder alimentar sua família, seus filhos, poder comer e poder ter as mínimas condições de higiene, né? Isso por si só. Mas agora, do nosso ponto de vista, as medidas, né, que nós entendemos que seriam as mais corretas, eu já coloquei algumas delas aqui. Nós achamos esses R$600 completamente insuficiente, nós achamos que tinha que ser pelo menos 2 salários mínimos e meio, nós achamos que devia ter uma medida para garantir que só funcionasse de fato os serviços essenciais, todos os demais tenham que estar paralisados, mas garantindo a estabilidade e o salário dos trabalhadores, garantindo a estabilidade e o salário, sem essa história de redução salarial. Isso aí são coisas para poder atingir aos interesses de alguns empresários que vão acabar querendo lucrar mesmo nessa crise. Então, estabilidade no emprego, não redução de salário, congelamento do preço dos gêneros de primeira necessidade, e para poder
fazer tudo isso, a gente tem que dizer de onde que sai o dinheiro. Porque isso tudo é factível. É uma questão de vontade política, uma questão de compromisso de classe, coisa que esse governo não tem. Mas nós do PSTU propomos categoricamente. A primeira delas, e categórica, é a questão da suspensão do pagamento da dívida pública, né, imediata, e investir todo esse dinheiro que vai para banqueiros para essas questões que nós estamos discutindo aqui, para fazer frente. Sem falar a própria questão dos equipamentos, né, do SUS, a questão de construção de mais leitos, mais UTIs, né, fazer frente real às necessidades que estão colocadas aí por conta da pandemia. Outra questão seria também um imposto sobre fortuna, coisa que não existe aqui no nosso país, é um absurdo. Agora, por exemplo, o Itaú Unibanco foi noticiado hoje pela grande imprensa que vai doar 1 bilhão, né, para fazer frente aí a esse momento, né? Fica bem na fita para eles, né? O Itaú Unibanco, olha só. Mas o que é isso para o lucro exorbitante que esses bancos vêm tendo ao longo dos anos? E os demais detentores de grandes fortunas aqui no nosso país, que não estão, digamos assim, tão dispostos, né, a fazer uma filantropia como está fazendo aí, algo que para eles não vai ser, não é nada, né, mas que é 1 milhão de reais, mas que para eles não é nada, tá certo? E que que nós podemos taxá-los através de um imposto sobre as grandes fortunas, sem falar a suspensão imediata de todo e qualquer programa de ajuste fiscal, né, e toda e qualquer medida restritiva aos gastos públicos, aos gastos sociais. Também uma outra medida de fundamental importância, do nosso ponto de vista, seria a estatização de toda a rede privada, né, de hospitais, laboratórios, e colocar tudo isso a serviço do SUS sem ônus, né, para o SUS, sem ônus para o Estado, porque esses setores já lucraram demais e agora é hora da gente preservar vidas e não ficar se preocupando, né, e preservando o lucro, né, de uma parcela da sociedade que lucra exatamente no momento que a gente está em maiores dificuldades, né? Que é exatamente os planos de saúde, os hospitais privados e tal, e daí, inclusive, a política consciente de mandetas e companhia limitada, de sucateamento do SUS, para que as pessoas migrem, né, para a iniciativa privada, quando a nossa luta tem que ser clara e categórica. E essa crise está deixando cada vez mais forte isso na consciência das pessoas, a necessidade de fortalecimento do SUS, com verbas públicas para a saúde pública, e aproveitar o processo de estatização dessa rede privada de saúde para fortalecer a saúde pública no nosso país. Então, eu acho que para dar assim, um pontapé inicial, vou ficando por aqui, passar aí a bola para o Dirley. Então, valeu, Ciro. Obrigado por essa explanação mais geral. E eu queria agora passar a bola para o Eduardo Henrique, só localizando o seguinte, né, Eduardo? O Ciro fez um panorama mais geral e colocou do ponto de vista da situação da quarentena, do isolamento social, os seus efeitos sobre a sociedade, as medidas que ele e o PSTU consideram necessárias a serem aplicadas para salvar a vida dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco como vem sendo o cotidiano, né, o dia a dia da Petrobras durante esse período, a gente sabendo que o Bolsonaro é um defensor intransigente justamente da quebra de quarentena e isolamento social, que são consideradas as medidas efetivas emergenciais para evitar o processo de contágio, e como isso vem sendo tratado não só pelos trabalhadores sindicalizados, pelos sindicalistas da categoria, mas também as medidas que vêm sendo tomadas em defesa da vida dos petroleiros, sejam eles efetivos ou as centenas de milhares de terceirizados e milhões de trabalhadores que se relacionam diretamente com o sistema Petrobras. E também quais os efeitos disso sobre a situação da empresa
né, e da produção de petróleo e combustíveis, como o Ciro falou. Qual o impacto disso sobre a sociedade? Se você puder falar isso em 10 a 15 minutos, esteja à vontade. Então, obrigado aí, Dirley. Ciro já introduziu bastante a questão mais geral. Eu vou tentar focar aí alguns elementos que são... Tem que liberar seu microfone aí, Eduardo. Agora foi. Então, vou tentar... O Ciro já introduziu bastante questão geral. Vou tentar comentar alguns aspectos aí da questão da indústria do petróleo e de como que a gente tem encarado isso do ponto de vista dos trabalhadores, principalmente dos empregados da Petrobras. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tamanho da indústria do petróleo e a importância da Petrobras para o país, né? O número de pessoas que trabalham, algumas centenas de milhares de pessoas, a quantidade de unidades espalhadas pelo país. Se você pegar a quantidade de companheiros e companheiras que trabalham nas plataformas e cruzam o país, a maioria mora longe da sua base, do aeroporto onde do seu transporte para as plataformas, é uma exposição muito grande, um esforço muito grande que tem sido feito pelos trabalhadores para encarar essa situação. Muitos casos já nas próprias unidades da Petrobras, em outras unidades como as plataformas afetadas. Ontem, esses dias agora, saiu aí na imprensa, inclusive, duas plataformas, né, afetadas que tinham dezenas de casos de pessoas já afetadas pelo coronavírus, e isso a gente está falando num contexto em que a Petrobras, por exemplo, lucrou 40 bilhões de dólares no ano passado. É um impacto muito forte em qualquer coisa que se mexa na Petrobras, para o bem e para o mal. E é isso que a gente está discutindo. Antes de mais nada, é importante, né, como o Dirley falou, colocar essa, e o Ciro também já citou na fala dele, a questão do papel do Estado, né? A Petrobras, como uma empresa estatal, uma empresa de economia mista, né, infelizmente não 100% estatal, como a gente sempre defendeu, a Petrobras ela tem um papel fundamental na economia do país, e a indústria do petróleo como tal, o que a gente tem que discutir, de mais nada, é para onde que vai a apropriação, né? Quem é que se apropria dessa renda petroleira? Tem estudos aqui que eu não dá tempo de citar, mas eu recomendo inclusive alguns estudos feitos pelo ILAESE, de quanto é que é a mais-valia de cada trabalhador do petróleo. A gente sabe, por exemplo, que frente à situação de miséria de grande parte do povo brasileiro e os salários rebaixados, às vezes a gente tem uma impressão de que, né, os petroleiros ganham muito e tal, mas na verdade a relação entre o nosso trabalho e a quantidade de lucro extraído pelos acionistas e pela burguesia internacional, inclusive, porque é bom que as pessoas saibam, né, que a gente já está mais acostumado a discutir internamente, mas lembrando aqui que é um público talvez mais amplo. A Petrobras não é mais uma empresa estatal, na verdade nunca foi uma empresa 100% estatal, e agora com a abertura do mercado, com a quebra do monopólio, isso aí foi diminuindo muito o peso da sua contribuição efetiva para o país, e assim mesmo nessas proporções que eu falei. E nessa crise toda há um resgate aí do SUS, né, da saúde pública, dos serviços públicos, do tamanho do Estado, do peso, da importância do Estado, e nesse momento também do peso das estatais, né? Hoje o projeto de privatização da Petrobras, que vem sendo feito aí de governos anteriores, que agora se acelera mais ainda, encontra outro problema, né? Dentro desse contexto todo, encontra outro problema, que é a recente, atual guerra comercial
principalmente entre a Rússia e a Arábia Saudita, que provocou um rebaixamento do preço do barril do petróleo, junto com a situação da baixa demanda em função do coronavírus, aí, de uma forma geral, né? Diesel de avião, diesel de aviação, enfim, todos os combustíveis de uma forma geral, devido à baixa do consumo. Isso aí também leva a uma reflexão que a gente tem que ter, né? Por que está assim? Por que a Petrobras hoje está numa situação complicada? Não é só por causa disso. Também, justamente por uma política da Petrobras, das gestões anteriores, da atual, de ter a Petrobras como ter um projeto de focar na exploração e produção, na verdade, de focar na exploração de óleo cru, na exportação de óleo cru, e não como um vetor de desenvolvimento da economia do país, né? E isso aí significa, né, a venda a refinarias, tudo isso que a gente tem falado. Por que eu estou falando isso? Porque a questão, por exemplo, dos preços de combustíveis faz parte de uma política do governo, uma política da direção da Petrobras, mas que é a mesma coisa, o poder de mando da Petrobras é do governo, por exemplo, da paridade da produção, da paridade do preço de importação, que significa que os trabalhadores, a sociedade brasileira, não paga a gasolina ou o gás de cozinha ou o óleo diesel no preço que poderia ser. Esse debate que os caminhoneiros fazem, tudo isso é em função principalmente do PPI, que é essa política. Então, isso aí tudo poderia ser, toda essa política leva a uma situação de colocar a Petrobras fora do eixo. E nesse momento, e aí entrando diretamente no que a gente tem colocado, que é o assunto da Covid-19, nesse momento, o que nós temos falado, e depois eu vou dizer o que a Petrobras, a direção da Petrobras, o governo Bolsonaro tem feito, né? O que nós temos falado é justamente a importância de colocar a Petrobras, com todo esse poder que ela tem, com toda essa quantidade de trabalhadores que tem, a serviço de combater o coronavírus, combater a pandemia. E como que é isso? Voltar, primeiro, reduzir drasticamente as atividades, obviamente, né, para diminuir a circulação de pessoas, afastar os trabalhadores do contato direto, mas manter os serviços essenciais. Agora, o que é o serviço essencial? O serviço essencial voltado para o combate à pandemia. O que a Petrobras, nesse momento, pode contribuir na produção para baixar e para produzir o gás de cozinha? Ou a gasolina para as ambulâncias? Ou o diesel para transportar os alimentos? Ou o diesel para os geradores dos hospitais? É possível reorganizar as plantas para produzir, por exemplo, álcool gel ou produtos que ajudam na indústria farmacêutica, plásticos, etc., polímeros, enfim. Essa discussão é que desde o início, os trabalhadores, através de sindicatos, federações, etc., colocaram para a Petrobras. Necessidade da quarentena, necessidade de diminuir, reduzir totalmente suas atividades. A Petrobras teve uma política não só a direção da Petrobras, junto com o governo Bolsonaro, né, não só lenta como insuficiente. Hoje, boa parte dos prédios administrativos, né, a maioria dos prédios administrativos, o pessoal está de teletrabalho. Só que tem todo o setor do operacional que está ainda garantindo a produção. E que produção é essa? É isso que a gente quer discutir. É isso que a gente exige da direção da Petrobras, e ela não só, primeiro, tem se negado a fazer isso, como tem feito uma série de políticas erráticas aí, né, unilaterais, que é um problema também, porque a gente acredita que ninguém melhor do que os trabalhadores para discutir como é que vai ser, o que vai ser produzido em cada planta, como que vai ser a escala de trabalho, quem vai trabalhar, em que escala, para produzir o quê, com que ritmo de trabalho.
nada melhor que os trabalhadores para fazer isso em cada unidade. E é isso que a gente tem exigido da Petrobras, e a Petrobras tem, pelo contrário, feito não só unilaterais, como atacado os trabalhadores. E aí a gente vai entrar nisso também. Mas antes disso, é muito importante dizer, né, por exemplo, como que garante a quarentena. O que vale para a sociedade vale para a Petrobras também. Primeiro, a questão dos trabalhadores terceirizados, antes de falar até dos próprios trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores terceirizados é uma situação gravíssima. Já morreram alguns colegas petroleiros próprios terceirizados. Agora, morreu um companheiro numa obra aqui no Comperj, aqui no Rio de Janeiro, morreu sábado, se não me engano, o segundo, que a gente já vinha alertando a situação que estava lá, que a empresa terceirizada, inclusive, se negou a cumprir uma ordem, né, do município de Itaboraí, deu fiscal, deu uma confusão, até eles conseguirem reduzir para 30% a situação da obra, e o cara trabalhou até dia 27 de março, o companheiro que faleceu, operador de andaime, até dia 27 de março, a gente já vinha discutindo isso não sei quantos dias antes, exigindo a direção da Petrobras uma atitude. Só que para isso é preciso garantir também que os companheiros não sejam demitidos. A gente está recebendo uma série, hoje mesmo, agora mesmo, estava uma série de arbitrariedades que estão sendo colocadas, certo? Corte de ticket de refeição, suspensão de pagamento do pessoal da limpeza ou do pessoal da vigilância. Todo esse pessoal que já está trabalhando nos prédios, né, para fazer a manutenção mínima, vigilância dos prédios, está sofrendo ataques também, demissão, etc. Em Macaé também agora foram demitidos 300 companheiros de uma vez só. Para fazer isso, a Petrobras e o governo tinha que também ter uma política de garantir os contratos, garantir estabilidade no emprego para esses dezenas, centenas de milhares de trabalhadores que trabalham no site da Petrobras, que fazem parte da geração de lucro dos acionistas. Porque às vezes a gente acha que, né, Petrobras é uma coisa... Não, isso tudo é indústria, isso tudo faz parte da geração do lucro que é levado, inclusive, né, em boa parte lá para o exterior, para as multinacionais, etc., para os bancos, etc. Então, essa discussão de onde é que vai ser o dinheiro, é que a gente sabe muito bem de onde é que vai ser o dinheiro, que tem condições de fazer isso. Eu vou entrar algumas questões do operacional, mas, por exemplo, os próprios aposentados, hoje a Petrobras, dentro da situação, todo o setor que é o mais atingido, mais fragilizado pelo coronavírus, mais, né, em risco, que são os idosos. O que a Petrobras faz isso no meio da pandemia? A Petrobras resolve suspender, por exemplo, a cobrança de pagamento do plano de saúde por boleto. Ou seja, se o cara não pagar durante um tempo, ele vai perder o plano de saúde no meio desse negócio. Quer dizer, uma série de medidas, e fora a cobrança também, que a gente está exigindo, inclusive, a suspensão do pagamento do plano de previdência, porque é o setor mais fragilizado, que a gente, mais uma vez, é de onde eles querem tirar mais dinheiro. Mas, enfim, hoje estão colocados milhares de trabalhadores em teletrabalho, cerca de 20 e poucos mil trabalhadores em teletrabalho, e um outro tanto que estão na plataforma, nos terminais, nas usinas, se arriscando. A política da Petrobras foi aplicar uma tabela, uma escala de trabalho mais sacrificante, que nesse momento pode até ser justificada pela necessidade do isolamento, né, menos trocas, etc., mas que, junto a isso, qual foi a principal e imediata política da Petrobras quando começou a tomar medidas em relação à Covid-19? Foi aproveitar-se dessa situação em que os trabalhadores estão isolados, com dificuldade de se locomover, de se mobilizar, para aprofundar, para dar um passo a mais na retirada de direitos, na privatização. Então ela começa hoje a hibernar uma série de plataformas de águas rasas, de campos terrestres, começa a desativar uma série de unidades. Uma das primeiras atitudes foi demitir, certo? Uma dezena de trabalhadores, demitir e punir mais tantas dezenas de trabalhadores pela greve do início do ano, que não tinha nada a ver com a situação agora.
aproveitou esse momento de desorganização para punir, demitir. A gente conseguiu reverter a punição dos companheiros e na justiça, liminarmente, mas esse é o espírito, ou seja, se aproveitar disso para desativar diversas unidades que ela não queria. Tudo isso sem nenhum diálogo, com uma unilateralidade absurda, e se aproveitando desse momento para privatizar, ou seja, não só uma ganância absurda, como uma crueldade inimaginável. E continuou, certo? Continuou. Agora, a segunda onda da política de resiliências, como eles chamam, é a redução salarial. É redução salarial, desimplante de companheiros de turno, que significa, no meio dessa pandemia, inclusive pessoal de grupo de risco, que deveria funcionar como uma licença médica, certo? O cara é determinado, impedido de trabalhar por uma condição física sua, de saúde, que muitas vezes doenças adquiridas ao longo de tantos anos de trabalho, e que esse pessoal vai ser rebaixado o seu salário, muitas vezes até 50%, 60% em vários setores dos trabalhadores do turno, que é justamente esse setor operacional que está aí, né? E ameaça desimplante e vem por aí. E, ao mesmo tempo, um imoral e enriquecimento dos gestores e da própria alta administração, desse pessoal que veio de fora, que vai receber um bônus que pode chegar a 1000 vezes um salário básico de um trabalhador, que o presidente da Petrobras, né, Castelo Branco, pode chegar e depois vai pegar a mala dele e vai embora, vai fazer isso em outros lugares. Vários gestores estão vindo justamente da Vale, né, onde fizeram o Brumadinho, onde fizeram o que fizeram, e vem agora para a Petrobras para fazer a mesma coisa no meio dessa situação. Então, o que a gente tem colocado é que a gente tem que reagir, tem que fazer uma campanha muito forte junto à sociedade, né, para valorizar o trabalho desses petroleiros que estão aí de madrugada, cruzando o país, se arriscando em aeroportos, etc., para fazer essa produção. E essa produção, tudo que está sendo diminuído, tudo que está sendo feito na Petrobras é, mais uma vez, em função do mercado, em função de garantir sua taxa de lucro, em função de remunerar seus acionistas, como está escrito, inclusive, em alguns documentos recentes da Petrobras. Ainda vão fazer uma assembleia agora em abril, em que propõe triplicar o bônus desses administradores, que vão se enriquecer e depois pegar sua mala e fazer isso em outro lugar, como eu falei. Então, essa política de uma gestão voltada para o mercado, voltada para o capitalismo, é o que tem, não só na Petrobras, como a gente tem visto aí, né, na toda a sociedade, aí, como bem falou o Ciro, é o que tem provocado não só os desastres naturais, como o surgimento de novas doenças e o espalhamento, né, e a disseminação de novas doenças e a dificuldade de combater o vírus. Hoje a principal dificuldade de combater o vírus é o capitalismo, porque não pode abrir mão de uma meia dúzia de bilionários, não pode abrir mão do seu lucro, do seu funcionamento, de continuar lucrando. Então, acho que eu já extrapolei muito tempo aí. Eu queria terminar dizendo isso, dizendo que a gente vai precisar fazer um apelo já aqui, fazer uma campanha muito grande junto à sociedade para valorizar, né, assim como a gente mais corretamente tem valorizado a campanha, os profissionais de saúde, os profissionais de bombeiros, todo mundo está aí na frente, esses trabalhadores petroleiros também que estão hoje na frente, né, que não estão em quarentena, que estão hoje na frente da produção, tem que ser não só valorizados, como protegidos contra seus próprios patrões, contra esses gestores que estão querendo mais uma vez aproveitar desse momento para atacar os trabalhadores. É isso, a gente vai continuar discutindo um pouco aí, depois a gente entra em outros temas. Mas é isso, hoje a Petrobras, ao invés de ajudar a sociedade, pode estar se transformando em um vetor de transmissão pela sua ineficiência, pela falta de abrangência das medidas e por todo o conflito que está criando junto aos trabalhadores, né? Além do coronavírus, na Petrobras a gente tem também o Castelo Vírus, que é o
mais um ataque contra a classe trabalhadora no país. Isso aí, Dinei. Agradecer também ao Eduardo por essa explanação inicial. Antes de entrar em algumas questões, algumas perguntas, eu queria aqui saudar alguns companheiros. Nós temos dezenas de companheiros participando da transmissão ao vivo junto com a gente, vários deles petroleiros, e alguns questionamentos, aliás, vários questionamentos em relação à Petrobras, Eduardo. Depois eu vou passar essas perguntas para você e alguns comentários e também questionamentos sobre questões mais gerais que eu vou fazer diretamente ao Ciro agora. Tanto o Ciro e o Eduardo estejam à vontade também para comentar ambas as questões. Então eu queria saudar aqui a Elisa Guimarães, o Raoni Lucena, o Fabrício Rocha, o Wagner M. Iqueias, Adriano Meis, Vladimir Aguiar de Souza, Márcia Alves, lá da Inglaterra, Eduardo, nossa amiga Márcia, participando aqui da live com a gente. Um abraço para o Márcio Drummond, músico, nosso camarada, tempos de UERJ, movimento estudantil, que está lá na Inglaterra agora. O Márcio Guimarães e a Lola Koff, que estão participando da live. Clayton Koff também participando da live aqui junto com a gente agora. Ciro, a Márcia Alves, ela coloca uma questão importante, informando aqui que na Inglaterra são mais de 900 mortes por dia. A gente tem notícias volta e meia, na Europa, em particular na Itália e na Espanha, de uma diminuição por dia do número de mortos, ou seja, a tal da estabilização da curva, mas o exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos e particularmente do Brasil indicam que essa situação não é tão estável assim. Ela pode variar de país para país e pode variar de momento para momento, mas que, no geral, a situação da pandemia ainda continua fora do controle das autoridades e dos governos em relação à cessão do contágio. Eu queria, então, Ciro, que você falasse um pouco sobre a avaliação, você já fez no geral das medidas, né, do governo, mas eu digo em relação, por exemplo, o seguinte, uma avaliação do que significou nesse último período todo o esforço do Bolsonaro e do seu gabinete do ódio em inviabilizar o processo de quarentena e isolamento social, ou seja, qual o objetivo que está por trás disso e, de fato, o que isso significou e quais os efeitos disso hoje para o combate à pandemia, de fato, já que os relatos, inclusive na imprensa, na mídia oficial, na grande mídia, é de que menos da metade da população brasileira, de fato, faz algum processo de quarentena e isolamento social. E quais os prognósticos para isso? Né? Muito se fala em que, nos anos 90, era o seguinte, né? A Argentina era o Brasil amanhã. Hoje se diz que a Itália é o Brasil amanhã. E muito se fala que os Estados Unidos é o Brasil amanhã. Né? Então, qual o cenário que você avalia aí para o Brasil ante esse processo de sabotagem do governo Bolsonaro e da não eficácia até o final das medidas que os governos vêm tomando? E apresentasse por parte do PSTU as medidas que você acha, que o PSTU acha que são as convenientes e as necessárias a serem tomadas nesse momento agora. Bom, foi legal a Márcia ter colocado essa questão, né? Porque lá na Inglaterra também, onde ela está falando que hoje está tendo uma média de 900 mortes por dia, nós não podemos esquecer que o primeiro-ministro também foi um que minimizou a questão da crise do coronavírus e depois acabou sendo acometido, né? E ficou grave, inclusive, teve que ser internado, UTI. Agora é que ele está saindo, né, dessa situação. Mas é interessante essa pandemia, né, que nós estamos enfrentando, porque ela desnuda esse caráter de classe, do que é o capitalismo, né? Para quem tem dúvidas, né, de que o capitalismo é um sistema onde tem uma classe dominante, que é a burguesia, que é o grande empresariado, e que essa classe dominante ela não tem nenhuma preocupação com as vidas humanas, e sim com o seu lucro, né? Através de medidas
dos governantes, que são representantes, né, dessa classe dominante, colocados nos postos de governo, quer seja federal, municipal, estadual, aqui no Brasil, ou no caso de regimes parlamentaristas, como é o caso da Inglaterra, primeiros ministros, bom, e assim por diante, todos eles, né, a grande preocupação é com a preservação do lucro. Não é com a preservação dos empregos, não é com a preservação das vidas humanas, não é o lucro. Depois do choque de realidade, aí eles têm que tomar medidas, como, por exemplo, a Inglaterra foi obrigada a tomar, pagando inclusive 80% do salário, né, para a permanência das pessoas em casa, em quarentena, né, e deixando o discurso ultraliberal de lado e adotando, né, medidas de salvaguarda. Aí, dentro dessa questão que você coloca, é preocupante, por exemplo, a situação da Espanha, né, que também teve níveis está enfrentando um nível de mortalidade muito grande, mas só por conta de ter tido o tal chamado achatamento da curva, né, ter contido, de alguma forma, o número de casos não só de contágio, né, de infecção pela doença, mas também de morte, já está pensando no relaxamento de medidas em relação ao retorno à atividade de alguns setores. E já foi colocado categoricamente que isso, se for feito de uma maneira precipitada, pode ter uma retomada até mais grave da crise mais adiante. Mas a pressa desses governos em tentar fazer com que as coisas voltem ao normal para garantir o lucro do empresariado é uma coisa impressionante e vai deixando categoricamente aquilo que eu falo, o capitalismo assim desnudado, né? Esse é o sistema capitalista, exatamente isso que é a grande preocupação. Aqui é óbvio que as posturas irresponsáveis, eu diria genocidas, né, do Bolsonaro, acaba interferindo nessa questão da quarentena, porque, querendo ou não querendo, segundo as pesquisas, ele tem 1/3 ainda da população, que é duro de engolir isso, mas tem 1/3, né, acima de 30 e poucos %, que ainda apoiam esse picareta, esse pulha, né, esse canalha que está na presidência da República. E é óbvio que ele e seu gabinete de ódio, né, comandado pelo seu filho, que agora tem uma sala, né, de despacho lá não foi eleito para isso, porque ele é vereador aqui no Rio de Janeiro, mas ele está despachando e tem uma sala agora, que é do gabinete de ódio, lá dentro do próprio Palácio do Planalto, do lado praticamente da sala do pai dele, né? Nós sabemos que essas visitinhas que ele faz na rua, essas demonstrações do quão porcalhão que ele é, né, como aquela cena dele, ele tosse, espirra na mão e vai cumprimentar as pessoas, é um cara ali tudo que educação, os mínimos critérios de civilidade, entendeu? Independentemente do seu conteúdo de classe, dele ser um cara que só se preocupa com os empresários, os grandes empresários, mas o cara além de tudo, quando eu falo que é um ser abjeto, porque nos mais mínimos detalhes mostra, né, o quão asqueroso que essa figura é enquanto uma pessoa humana, né? Aliás, nem é uma pessoa humana, é uma pessoa desumana. Aliás, eu me lembro que uma vez, eu vou socializar isso aqui com vocês nessa live, ele dizia que se chegasse num pronto-socorro e fosse ser atendido por um médico negro cotista, que ele se recusaria a ser atendido. E aí um médico negro cotista mandou uma resposta para ele. Não, ele está muito enganado, porque se ele chegasse no meu plantão, eu ia dizer que quem não ia atender sou eu ia indicar ele um veterinário, porque eu estudei medicina para tratar seres humanos e não ser tão desqualificado como ele é. E eu acho que essa crise deixa bem claro, entendeu? O que é essa figura. Então é claro que isso acaba sabotando, né, as medidas de isolamento social onde elas existem, né, porque ele tem uma parcela que o segue. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, né, nós já lemos matérias na grande imprensa que, por exemplo, naqueles lugares,
exatamente nos lugares mais pobres, e onde ele teve uma grande votação, como, por exemplo, Santa Cruz, Campo Grande, diz que o nível de isolamento é mínimo, né? Que você vai para o calçadão, parece até que está num dia normal. Lamentavelmente, isso tem a ver com o baixo nível, né, educacional do nosso povo, baixo nível de consciência, e aquela história de que se tem um presidente da República minimizando as coisas e dando os exemplos, as pessoas não estão nem aí, né? Aliás, é tão cínico que as pessoas com dificuldade para comer, e ele ia propondo como medida para acabar com a crise um dia de jejum. Quer dizer, é muito canalha, né? Muita canalice. Mas essas medidas, elas são totalmente nocivas, perniciosas, prejudiciais, mas existe, né? Uma parcela da população, principalmente encabeçada pelos profissionais da saúde, né? Não só do SUS, e eu falo dos diversos institutos aí, como a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, uma série de centros que são referência na área de saúde, que são centros de excelência, onde seus profissionais colocam categoricamente, além do próprio Ministério da Saúde, né, o Mandetta lá e os seus assessores, a necessidade do isolamento. Existe alguns órgãos, né, da própria imprensa burguesa que tem repercutido essa questão e, de alguma forma, né, tem feito um contraponto e a partir da consciência de uma parcela importante da população, né, as medidas elas acabam tendo menos danos do que se dependesse, se ele não tivesse, digamos assim, esses contrapesos, esses contrapontos. Mas o cara é totalmente responsável, e quando você fala essa coisa de eu sou você amanhã, né, em relação aos Estados Unidos, em relação à Itália, é uma preocupação aqui no nosso país, né? Segundo a análise, que a curva ela está em ascensão, e o pico, né, da pandemia aqui no nosso país vai estar por volta do final do mês de abril e início do mês de maio, no final de abril e nas semanas iniciais. Então, quer dizer, nós estamos ainda longe do auge dessa crise, e é claro que quanto mais relaxamento nas medidas sociais, mais a gente pode estar se preparando para uma tragédia, a exemplo do que está sendo vivido hoje na Itália, que está sendo vivido hoje nos Estados Unidos, né? Então, é uma batalha que a gente tem que continuar dando, apesar de enfrentar aí esse paspalhão, né, esse responsável, esse criminoso na presidência da República, mas as medidas elas estão colocadas. Agora, não adianta só falar que as pessoas têm que ficar em casa, tem que dar condições para as pessoas ficarem em casa. E é desse ponto de vista que nós, né, do PSTU, queremos reiterar que existem condições, né? O Brasil é um país rico, nós temos uma economia. Ontem mesmo nós tivemos, não sei se vários de vocês talvez não tenham podido acompanhar, mas teve uma live da companheira Maria Lúcia Patorelli, né, que é da dívida, é uma auditora fiscal e da auditoria, né, cidadã da dívida, que coloca categoricamente essa questão de esse negócio que o país está quebrado é uma brincadeira. É que o dinheiro está todo na mão de banqueiros, e é muito dinheiro. Então, nós temos que, por exemplo, taxar o lucro desses grandes bancos, né? O lucro desses grandes bancos tem que ser taxado imediatamente, e esse dinheiro tem que ser aplicado em medidas para a preservação da quarentena. Então, nós temos aqui, eu já coloquei outras medidas: suspensão do pagamento da dívida, taxação das grandes fortunas, taxação dos lucros dos bancos, proibição de remessa de lucro para o exterior. Toda essa série de recursos, e que o Estado tem condições de fazer, de manejar, nós temos que aplicar em propostas que, de fato, propiciem, né, a permanência das pessoas no isolamento social. Então, isso passa funcionar única e exclusivamente os setores essenciais e os demais setores com
estabilidade no emprego e permanência dos salários. Estabilidade no emprego e permanência do salário. O governo tem que atuar no sentido de garantir isso. Empresas que demitirem tem que ser estatizada, tem que ser imediatamente, né? Porque o emprego tem que estar garantido. A questão, por exemplo, como eu já coloquei anteriormente, utilização de todos os equipamentos da rede privada de saúde pelo SUS sem indenização, né, sem nenhum ônus para o SUS, porque esses setores são setores que lucram absurdamente e, inclusive, conscientemente, através de políticas públicas, né, direcionadas pelo governo, sucateiam a saúde pública, esvaziam a saúde pública para que haja um direcionamento para a rede privada. É uma questão criminosa, né, que é feito pelo capitalismo, e não é só aqui no nosso país, isso aí é uma tendência praticamente mundial do sistema capitalista, né? Mas que a gente vai mostrando categoricamente a importância e o decisivo de você ter uma rede de saúde como a nossa, um SUS, com todo o sucateamento, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades de aparelhamento, os profissionais com carência de EPIs, falta de leitos de UTI, toda uma série de debilidades, mas nós temos essa rede, que é uma rede imensa, né, que existe em todo o território nacional. O que nós precisamos é dar condições a essa rede dela funcionar. E aí também parte desse dinheiro, né, que eu acabei de falar de onde que ele tem que sair, tem que ser destinado para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, inclusive no reconhecimento, né, dos seus profissionais. Porque, por exemplo, é muito legal, né, a gente ver as pessoas aplaudindo nas varandas, se emocionando, né, com o grau de dedicação, de esforço, de sacrifício dos profissionais de saúde, mas quem mais tinha que fazer esse reconhecimento era o governo, através de políticas públicas, a começar da valorização profissional desses profissionais da nossa saúde pública, e também com equipamentos, né, insumos, e dar todas as condições para que eles possam efetivamente funcionar. Então, nós não estamos ainda perto, né, do que, segundo os analistas, né, não só do Ministério da Saúde, mas uma série de infectologistas, os que estão se debruçando sobre essa questão da pandemia. Nós ainda estamos numa curva ascendente e o pico dela está para acontecer para final de abril, início de maio, e, portanto, as medidas de isolamento social, elas são de fundamental importância, e nós temos que ter esse conjunto de medidas, tais como nós achamos que os R$600 é insuficiente, isso aí deveria ser como mínimo 2 salários mínimos e meio para fazer frente às necessidades das pessoas nessa situação. Garantia só funcionar setores essenciais, estabilidade no emprego, sem redução salarial, e nas favelas, né, nas comunidades carentes, nas periferias, garantir isenção de pagamento de luz, de pagamento de água, de pagamento de gás, inclusive, né, que tem a ver com a discussão que nós estávamos fazendo aqui, porque são itens que pesam muito no orçamento dos setores mais humildes da nossa população. E aquela questão de fornecimento de alimentos, para que as pessoas possam se alimentar e para que as pessoas possam também se higienizar corretamente. Não adianta nada as pessoas estarem em casa sem comida e sem condições de lavar uma mão, porque não tem sabão, porque às vezes não tem água. Então, quer dizer, distribuição inclusive de carros-pipa naqueles setores, naquelas comunidades onde não tem a água encanada, onde as pessoas não têm a garantia de água, o Estado tem que garantir, né? Aí no caso é o município, tem que e essas atitudes, elas podem ser coordenadas entre os governos municipais, estaduais e federais, desde que todos eles tivessem voltado para o mesmo objetivo. A grande questão é que o único objetivo que os unifica, tanto o governo estadual quanto federal quanto estadual, é fazer o capitalismo voltar,
o quanto antes a normalidade para garantir o lucro aos empresários, principalmente os grandes empresários. E isso, por todos os motivos, a ciência diz que é uma tragédia. Nós temos que continuar levando adiante a questão do isolamento, a questão da quarentena, lutando, né, para que as pessoas tenham condições efetivas de fazê-la em condições, sem passar por privação e tendo condições de fazer frente às suas necessidades de higiene e partir por isso esse conjunto de medidas que eu já coloquei aí ao longo do nosso papo. Valeu, Ciro. Eu queria ler mais algumas pessoas que estão participando aqui com a gente, que entraram. O Antônio Pedro Filho, Gabriel Biel, Ciro Gonçalves da Luz, Klausmar Luiz Sigel, companheiro petroleiro, Milian Pedrosa, Vânia Gobete e Júlio César Soares. Eduardo, a gente tem aqui 2 comentários, na verdade, 2 perguntas, por parte do Vladimir Aguiar de Souza. Como está a situação dos trabalhadores que estão infectados nas plataformas em alto mar e se vai haver substituição, né? É trabalho essencial produzir petróleo ou os estoques dão conta de abastecer as refinarias, né? São as 2 perguntas lançadas pelo Vladimir. Mas eu queria pegar essas 2 perguntas no seguinte contexto. Como vocês que atuam dentro da categoria de petroleiros estão, assim, quais são as políticas prioritárias do ponto de vista do controle da produção, né, para a preservação das vidas dos petroleiros, nesses casos específicos aí que o Vladimir perguntou, e do ponto de vista de procurar defender a Petrobras como uma empresa, né, garantir a sua existência nesse período turbulento, mas também como voltar a empresa para esse combate à pandemia. O Ciro falou algumas coisas, mas muito se fala por aí como é absurdo, né? O Brasil, com o setor álcool-açucareiro que tem, né? Os maiores do mundo, se não os principais do mundo aí, não consegue se voltar para garantir álcool gel para o consumo das pessoas, né? Como o Brasil, com um dos maiores parques de indústria têxtil do mundo, né, e de tradição, não consegue fabricar máscaras de proteção individual, máscaras cirúrgicas, né? É preciso que as costureiras façam isso individualmente. O próprio governo, através do Mandetta, oriente que as pessoas façam máscaras caseiras, mas não se consegue que as empresas, né, as fábricas se voltem para esse esforço, né? Então, seria um pouco esse o sentido, né? Quais são as políticas que os petroleiros defendem para o controle da produção em defesa da vida dos petroleiros, dos trabalhadores petroleiros, mas também para que a empresa se coloque a serviço da luta contra a pandemia de coronavírus? Então, a gente tem colocado, eu falei um pouco isso no início, a gente desde o princípio tem colocado que essa sempre foi a nossa principal preocupação, argumentação e defesa junto à direção da empresa, junto ao governo, que existe toda uma situação de baixa demanda também, que significa que existe combustível nos tanques, nas plataformas, mas não é essa só a questão. A questão é que a gente acha que tem que reduzir as atividades, é o essencial para combater a Covid-19, né? É isso porque o Gelei falou, como é que a gente discute essa produção sendo focada para esse setor, para essa demanda, né, melhor dizendo. Isso seria possível, seria totalmente factível se houvesse, obviamente, uma disposição do governo e da direção da Petrobras, consequentemente, para discutir isso com os trabalhadores. Desde o início, eu falei isso, desde o início não existiu nenhum diálogo da gestão do governo ou da própria direção da Petrobras com os trabalhadores.
Muito pelo contrário. Foram feitas medidas unilaterais, repressivas, de alteração da vida, dos ganhos, da vida de cada trabalhador da Petrobras, sem falar dos terceirizados, né, que ainda tem outros elementos aí, mas desde o início colocando sem discussão, com pouca informação, inclusive, não é nem uma questão só de discussão, de informação, contraditórias, mentindo, inclusive, né? A Petrobras soltou um documento recentemente dizendo que já tinha feito mais de 12 reuniões com os sindicatos, etc. Isso não é verdade, nem na quantidade de reuniões, deve ter tido umas 3 ou 4, nem no seu teor, porque as reuniões não foram reuniões para negociar, para construir discutir justamente onde é que vai ser feito o quê. Foram reuniões para impor e comunicar coisas que a gente já sabia, inclusive pela imprensa. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras se nega, até a última reunião, que foi agora quarta-feira, se nega a dizer quem foi a óbito em função do coronavírus. Dizem que é por questão de privacidade, porque não tem isso, tem aquilo, mas se nega também a dizer onde estão os trabalhadores infectados. Ela deu um quadro por estado. Então, na verdade, mesmo o sindicato, quem dirá os trabalhadores, né, os trabalhadores obviamente têm até mais informação do que os sindicatos do que está acontecendo no seu local ali. Mas nacionalmente também está todo mundo cego no tiroteio, porque o que a gente tem hoje é essa informação. Tantos casos em tal estado, tantos casos em tal estado. E a gente não sabe o que está sendo feito de fato. A gente ouve falar que não foi desembarcado, ouve falar que foram não sei quantos desembarcados, que o gerente não sei de onde. Bom, teve um que faleceu e que agora parece que a Petrobras vai ser obrigada a reconhecer, porque saiu, inclusive, o atestado de óbito, numa termoelétrica no norte do país. Ou seja, a gente tem muita dificuldade de tentar, do ponto de vista de informação. O que a gente tem feito? A gente tem feito uma iniciativa forte, jurídica, aí, em relação às denúncias no Ministério Público do Trabalho, entrando com ações, combatendo cada um desses aspectos. O corpo jurídico dos sindicatos tem trabalhado noite e dia. Iniciativas de comunicação com a categoria, né, não só live, mas como também reuniões setoriais, que a gente inaugurou esse período aí, reuniões setoriais por videoconferência de cada pé, de cada unidade e tal. Agora, tudo isso não resolve, porque a gente sabe que essa política da Petrobras vai ser de negar informação e de atacar os trabalhadores, né? Então a gente vai, obviamente, jogar muito peso na questão jurídica, como sempre é importante, sempre é uma alternativa. Agora a gente vai ter que fazer uma mobilização nas condições que nos são impostas nesse momento, né? Porque, e a gente precisa fazer essa discussão com bastante clareza, porque às vezes outras correntes, outras organizações defendem que não é agora, não dá para fazer nada, a gente não tem como reagir, vamos esperar a onda passar. Só que isso a gente podia falar até alguns dias antes, mas hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, como é que vai estar? Né? Quando a gente tiver com dezenas de trabalhadores, centenas de trabalhadores doentes nas plataformas. Hoje eu estava lendo até um artigo, nem consegui terminar de ler, de como o navio é um ambiente propício à disseminação dos vírus. Hoje os companheiros embarcados, a Petrobras não consegue, uma das coisas que a gente tem feito um escândalo o tempo todo, que é a testagem em massa. A Petrobras não consegue fazer isso, não discorda e diz que não vai fazer e pronto. O próprio mandar as pessoas ficarem isoladas num hotel no pré-embarque, sem teste, para serem monitorados, depois mudaram de ideia porque viram que não estava certo, que não tinha nenhuma estrutura no hotel, e aí as pessoas desembarcam e vão para junto à sua família, podendo ter contraído. Né? Então, a situação hoje já é a situação de vários doentes, já é uma situação que começa a perder o controle num ambiente muito propício, que a Petrobras se recusa a diminuir, de reduzir as atividades voltadas
para o combate do coronavírus. Ela divulgou aí que diminuiu 200 mil barris de petróleo por dia, que vai está hibernando várias plataformas, etc. Mas isso é uma perfumaria comparado ao que deveria fazer realmente e voltar a produção para o que deveria fazer realmente. Então, dentro dessa situação, o que a gente vai ter que discutir é que daqui a pouco os trabalhadores vão ter que optar, porque vai ter gente, né? Ou é o direito de recusa, a gente entrar imediatamente no estado de greve para indicar para os patrões, para o governo, para todo mundo que a gente não vai, né, ficar parado, que a gente vai reforçar a nossa unidade, vai reforçar a nossa mobilização, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos lutar pela nossa vida. E quando a gente faz estado de greve, não é uma greve no conceito que a gente trabalha normalmente, porque obviamente a produção já está sendo reduzida, obviamente vai ter uma crítica de toda a sociedade, os petroleiros estão querendo isso, aquilo. Não, o que a gente está falando é o seguinte, que a gente vai fazer uma greve pela vida, a gente vai fazer uma mobilização para garantir a vida dos trabalhadores, dos nossos vizinhos, das nossas famílias, de toda a sociedade brasileira. A quantidade de petroleiros e petroleiras hoje no país, a quantidade de unidades espalhadas pelo país, o ambiente industrial, que como foi falado aí, toda essa quarentena tenta deixar de lado o ambiente industrial. Então, nesse sentido, também é fundamental unir os trabalhadores das outras categorias para isso. Então, acho que não sei se eu respondi muito bem aí, Dirley, depois você volta aí com a pergunta. Não, tranquilo, foi no sentido do que eu estava perguntando mesmo. Acho que agora a gente pode entrar na nossa parte final da live, da nossa transmissão ao vivo, e eu queria apontar algumas coisas para as considerações finais de vocês, que tem a ver com o seguinte, algumas observações foram feitas aqui. Primeiro eu queria... Oi. Então, continuando. Primeiro eu queria citar aqui algumas falas que eu acho que dão um pouco o sentido aí do que eu pretendo aí com as considerações finais de vocês, né? O Paulo Batista Gomes fala: camaradas, o que fazer está dado, a questão é como fazer, né? Gabriel Biel coloca: amanhã na Espanha a construção civil e outros setores industriais, né? A Vânia Gobet, ela coloca o seguinte: o Congresso Nacional aprovou o orçamento de guerra. Como vota de todos os partidos, inclusive com os da chamada oposição, não divulgaram que no meio desta PEC tem uma bomba. Transfere para os cofres públicos os ônus dos papéis podres do mercado, leia-se, em especial os bancos, né? Só para finalizar, não posso deixar, senão depois ele vai me cobrar que eu não li aqui. O Klausmar diz que, como veterinário, ele não atenderia o Bozo também, né, o Bolsonaro. Mas, pegando a fala do Paulo, do Gabriel e da Vânia, eu queria resumir no seguinte: os governos, em nível mundial, o Bolsonaro mais explicitamente no Brasil aqui, estão aplicando medidas que vão contra a sua vontade. O plano desses governos, o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, né, o Paulo Guedes e o Bolsonaro aqui no Brasil, era de aplicar um projeto de ataques e retirada do direito dos trabalhadores. A pandemia fez com que fosse dado um cavalo de pau nisso. Mas, a todo momento, em especial o Paulo Guedes aqui no Brasil, tenta enfiar de alguma forma nas medidas que estão sendo tomadas de forma emergencial, ataques aos direitos dos trabalhadores ou garantia de benefícios e privilégios às elites e à burguesia brasileira e internacional, né? Ou seja, de fato os governos e as autoridades não estão tendo como prioridade a preservação e a defesa da vida, em particular dos trabalhadores e dos setores mais pobres da sociedade. Aqui no Brasil se discute muito a questão do fora Bolsonaro, Mourão e Paulo Guedes, que com eles não se daria para garantir nenhuma dessas medidas, na verdade está se comprovando isso, né? Mas em resumo é o seguinte: como
num processo de quarentena e isolamento social, os trabalhadores ainda têm que ter como perspectiva o enfrentamento aos governos, a sua auto-organização e a luta pelos seus direitos, né, como forma de preservação da sua vida. Né, eu queria que o Ciro falasse isso nas suas considerações finais e depois Eduardo, para que a gente pudesse encerrar a nossa live. Pode ser, Ciro? Ok, tudo bem, vamos lá. Bom, primeiro, teve um aspecto das medidas, né, que estão sendo tomadas e que eu não toquei ainda, e que é um absurdo, tem a ver com a questão do transporte público, né, que é de gestão dos municípios, né, e você vê, mais uma vez, apesar das falas do prefeito, né, de corroborar aí o isolamento social, orientado pelo Ministério da Saúde, mas, na verdade, você vê categoricamente que, em função, né, da preservação do seu lucro, né, a FETransport, a Supervia, o próprio metrô, né, diminui o número de composições de transporte e que faz com que, mesmo chamados de setores essenciais, que eu já denunciei, que está muito mais além do que essenciais, essa que é a verdade, né, as condições estão totalmente superlotadas. Então, isso é um absurdo. E isso é uma coisa que, por exemplo, tinha que ser objetivamente garantido pelo município, né, através de subsidiando essas, no caso, a ociosidade, né? Aliás, nem tinha que ter subsídio nenhum, porque o lucro da FETransport, Supervia, metrô aqui no Rio de Janeiro, Barcas, é um escândalo, né? Então, tinha que ter medida, sim, no sentido da obrigatoriedade da manutenção das frotas, né? Quer seja os ônibus, FETransport, quer seja a Supervia, quer seja a metrô, né? Na sua integralidade, como forma de impedir as aglomerações e aquilo que a gente tem assistido, que são os trabalhadores apinhados na hora de ir para o trabalho, na hora de voltar, né? Num processo de aglomeração e propiciando um contágio totalmente contrário às orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, essa é uma questão que deveria ser tomada, né? Uma medida urgente a ser tomada pelo Crivella aqui no nosso país, dentre uma série, aqui na nossa cidade, dentre outras tantas, e quando eu estou falando Crivella, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas tem pessoas de outras cidades que estão participando da nossa live aí, e isso é uma responsabilidade, né, dos diversos governos municipais, que são os responsáveis pela gestão do transporte público, né, o deslocamento dentro da cidade que eu estou me referindo. Sobre essa questão do como fazer, né, é claro que nós estamos numa situação digamos assim, que estamos fora da normalidade. Nós não podemos chamar uma grande passeata, uma grande manifestação, porque isso aí está indo totalmente contrário à questão de formação de aglomeração, a questão do contato que tem que ser evitado, o isolamento que tem que ser mantido, a quarentena, tudo isso, né? Agora, isso não significa, por exemplo, que as centrais sindicais não possam se esconder atrás dessa dificuldade momentânea para não propor absolutamente nada em relação àqueles trabalhadores que estão sendo obrigados a trabalhar sem ser, de fato, em setor essencial, ou sem que a sua atividade, por exemplo, seja revertida, né, reconvertida para alguma coisa que seja, de fato, voltado para o combate ao coronavírus. Então, esses trabalhadores, independentemente de que a gente não tem condições de fazer passeatas, mobilização, mas a gente pode fazer greve. Os trabalhadores italianos fizeram greve para defender a sua vida. Por quê? Porque a burguesia italiana, quando decretou a quarentena, fechou comércio, fechou museus, escolas, etc., etc., mas não fechou as fábricas. E os trabalhadores falaram o quê? Bom, mas e nós? Por que nós não, as nossas vidas valem menos?
e começou a acontecer uma série de greves justamente para a defesa da vida. Aqui, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos deu um exemplo importante quando fez paralisações em algumas empresas lá de São José, garantindo, inclusive, licença remunerada com salário na integralidade, que não eram setores essenciais que estavam funcionando. Então, é um absurdo a omissão, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, da maioria das centrais sindicais, né, das grandes centrais sindicais. A CSP com Luta tem insistido na necessidade disso, mas nas grandes centrais sindicais, de, efetivamente, nesse momento, fazer um chamado, né, à paralisação daqueles setores que não são essenciais, com a exigência de estabilidade no emprego e pagamento na integralidade do salário dos trabalhadores. Então, isso significa, categoricamente, né, que foi a pergunta de como fazer, botar a mão na massa e trabalhar. Né? Lamentavelmente, o que a gente não tem assistido são as centrais sindicais, principalmente as centrais majoritárias, CUT, CGT, Força Sindical, fazendo qualquer coisa nesse sentido e deixando, né, que as vidas dos trabalhadores sejam expostas aí cotidianamente ao contágio e ao risco de não só, né, de contrair a infecção do vírus e a própria vida que está ameaçada, porque o grau de letalidade a gente está vendo aí é muito grande desse vírus. Então, essa é uma questão, por exemplo. A outra questão tem a ver com que foi colocado, que é o problema que está ganhando força e está ganhando corpo, que é a questão do fora Bolsonaro, né? E que não pode ser só fora Bolsonaro, tem que ser fora Bolsonaro e Mourão, né? É lamentável, por exemplo, que alguns parlamentares do PSOL tenham tomado a iniciativa de apresentar uma proposta de impeachment na Câmara e tenham sido desautorizados pela Executiva Nacional, né? Que não é hora de impeachment, não é hora de discutir a questão do fora Bolsonaro. Então, que o Bolsonaro tem que cumprir, né, o seu mandato. O PT, da mesma forma, inclusive encabeçado pelo próprio Lula, né, definiu que não é hora de discutir fora Bolsonaro, né? Então, na verdade, esses partidos colocam a perspectiva para a nossa classe de resolver os problemas, o acerto de conta com o Bolsonaro em 2022, no processo eleitoral. E nós não podemos admitir isso de maneira nenhuma. Cada dia de Bolsonaro e Mourão à frente do governo é cada dia de ameaças à vida de milhares e milhares de trabalhadores. Pô, e aí, nesse sentido, é claro, por exemplo, que também um impeachment, nessas condições que nós estamos agora, sem você ter efetivamente mobilização de rua e tudo isso, não a gente sabe que não vai acontecer objetivamente, mas ampliar a luta, né, dentro dos meios que nós temos à nossa disposição, como, por exemplo, os panelaços, e incluindo aí a questão do fora Bolsonaro e do fora Mourão, é de fundamental importância, né, o desgaste desse governo, para que a gente possa, passado esse período da crise, quando a gente voltar à normalidade, a gente possa acumular, né, as condições de forças necessárias para terminar com esse governo, para encerrar com esse governo o quanto antes. Nós não podemos nos subordinar ao calendário eleitoral de 2022. Os índios não podem esperar isso, os quilombolas, as mulheres que estão aí sendo massacradas em todos os níveis, os LGBTs, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, o meio ambiente, nada pode esperar. Então, nós temos que, mesmo durante esse processo de pandemia, no como fazer, ampliar essa luta, né, pelo fora Bolsonaro e Mourão. Isso aí passa aí, vamos bater panela, entendeu? Quando os panelaços estiverem marcados, vamos ampliar essa discussão estender, né? Porque hoje, como eu já falei, os panelaços eles estão inclusive atingindo setores da classe, da parcela de trabalhadores mais humildes. Antigamente, né, naquele processo de impeachment, eles estavam muito circunscritos à classe média. Hoje não é assim. A gente já viu o panelaço na Rocinha, a gente já viu o panelaço em Paraisópolis, em São Paulo,
panelaço em outras favelas aqui do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão. Então, isso mostra categoricamente que isso está descendo, isso está se enraizando na nossa classe, e isso vai criando as condições para que a gente possa, né, no momento de mais adiante, quando a situação estiver mais normalizada, a gente abreviar o quanto antes o mandato desse pústula, que é o Bolsonaro, mas não adianta de sair só o Bolsonaro e ficar o Mourão, tem que estar fora Bolsonaro e Mourão. Por fim, né, sobre essa questão que a Vânia Gobetti colocou, sobre a questão dos papéis podres, né, que estão embutidos no tal do orçamento de guerra, bom, a gente sabe que o setor financeiro é o setor mais privilegiado da economia em condições normais de temperatura e pressão e também em situações de dificuldade como a que nós estamos atravessando, eles não deixam de ganhar nunca, né? Então eles estão vendo aí uma forma de papéis que eles têm dificuldade de passar adiante, se aproveitar desse momento para embutir isso junto com outros créditos, né? Junto com que vai fazer com que você acabe adquirindo, os estados, né, venham acabar adquirindo esses papéis podres, né, e garantindo, né, o retorno desse dinheiro, que é um dinheiro extremamente duvidoso, a sua capacidade, né, de retorno, garantir, embutido nas medidas, para os banqueiros. Não é à toa que todas as medidas, elas de alguma forma elas estão voltadas para a questão da financiarização do capital, né? Quando a gente vê, por exemplo, as linhas de crédito, essas aí voltadas para o pequeno e médio empresário, né, que foram abertas algumas linhas de crédito, todas elas, ainda que com taxas de juros mais favoráveis, né, financiados, né, mais a longo prazo, mas tudo voltando para o sistema financeiro. Tudo absolutamente voltando para o sistema financeiro, que não foi muito diferente, lamentavelmente, do que foi feito aqui no nosso país pelos governos que antecederam o governo Bolsonaro também, independentemente da crise, né? Foi isso que aconteceu nos governos do PT, foi isso que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o setor financeiro sempre foi o setor que deitou e rolou em todas as circunstâncias. O próprio crescimento, no momento de crescimento, por exemplo, do governo Lula, quando tinha crescimento econômico, as medidas que foram tomadas foram medidas todas elas ancoradas no sistema financeiro. Então, o que aconteceu? Um grande endividamento, né, das famílias aqui no nosso país, cada uma no seu nível, né? Os trabalhadores mais humildes endividados com os crediários das Casas Bahia e Ponte Frio da vida, a classe média ali endividada ali com o seu cheque especial e aqueles estratos mais de classe média mais alta com os cartões de crédito e as empresas com as linhas de crédito do BNDES e vai por aí afora, né? De bancos, né? Então, sempre o sistema financeiro acaba sendo o grande beneficiário de tudo, quer seja a situação normal, como agora não é diferente na situação dessa crise aí do coronavírus. Nós temos que denunciar essa questão, nós temos que mostrar, né, a cafajestice, que é isso que o Paulo Guedes está querendo fazer, e a tarefa que está colocada para nós, né, de acordo com aquilo que eu falei, com as pernas que a gente tem hoje para se mobilizar, é bater panela, é exigir das centrais que tracem um plano de luta para obrigar a que de fato só funcionem os setores essenciais e que os trabalhadores possam parar para garantir as suas vidas com garantia de emprego, com garantia de salário. Bom, eu acho que essas são, assim, dentro do que me foi colocado, as questões mais importantes, né? Sempre esse papo, são muitas coisas, né, que estão sempre colocadas, mas é isso, e eu queria agradecer, né, a galera que participou da live conosco até agora. Tem sido muito importante, né, a questão das lives que estão sendo realizadas tanto pelo PSTU Nacional, como nós aqui do PSTU do Rio de Janeiro, porque é uma forma que a gente tem de poder, mesmo sem a possibilidade do contato físico, né, um dia como este de hoje, um dia de Páscoa, que normalmente nós estaremos visitando nossos familiares, né, para dar um bombom, comer uma canjica, fazer alguma coisa, nós estamos tendo que ficar em casa, né,
quem tem a consciência da importância do isolamento, e uma boa parte da população, apesar de toda a sabotagem, né, como já colocamos aqui do Bolsonaro e seus bolsomínios, está de quarentena, e então as lives têm possibilitado, entendeu? Que a gente possa fazer essa discussão de uma maneira mais ampliada, né? Cada um do seu quadrado aí, né? Cada um nas suas casas e tal, mas legal que a gente consegue discutir, debater, e está sendo muito importante, então eu quero agradecer a participação do pessoal. E uma boa Páscoa aí para todo mundo que estava ligado aí na nossa live. Um grande abraço do PSTU. Então, obrigado, Ciro. E antes de passar para o Eduardo, eu queria só citar aqui a participação da Dayana Beck e da Miriam Pedroso e da Márcia Paula, né? A Márcia, inclusive, coloca esse debate é fundamental. E a Miriam faz uma observação sobre a questão das subnotificações, que acho que o Eduardo falou, inclusive, um pouco na sua última explanação aqui. Eduardo, eu queria então que você falasse aí sobre essa questão do movimento fora Bolsonaro, da luta contra o governo e suas medidas de implosão aí, de sabotagem da quarentena e do isolamento social, e desses momentos aí, nessa dificuldade de organização dos trabalhadores, qual tem sido as iniciativas, ou qual devem ser as iniciativas tomadas pelos petroleiros para garantir a sua auto-organização, a luta pelos seus direitos e a preservação das vidas dos trabalhadores? Então, antes de falar exatamente dos petroleiros, eu queria dizer que os sindicatos, nosso sindicato, e acho que isso tem tido várias iniciativas dos colegas de trabalho, mesmo não do sindicato, mas individualmente, ligado para as pessoas e tal, que eu acho que é muito importante, dos setores mais organizados, setores industriais que ainda estão com seu salário, que ainda estão ou em teletrabalho, ou então de alguma forma mais organizada a vida, prestar uma grande solidariedade aí às comunidades onde estão justamente as pessoas que têm menos estabilidade, menos condições, e onde estão sendo mais sacrificadas. E para variar, como você falou, né, da parte do governo, onde está sendo, o Ciro falou isso também, onde está sendo promovida a disseminação. Então a gente, com o dinheiro dos sindicatos, com o dinheiro da categoria, doações, etc., a gente está tentando desenvolver ações nesse momento, voltadas não só para a categoria, mas para as comunidades, né? Isso é muito importante, ter esse nível de iniciativa. Do ponto de vista da mobilização em si, eu acho que a gente está primeiro, assim, é muito dinâmica a coisa, né? Isso é uma frase óbvia, mas eu queria alertar no sentido de que é muito dinâmica. De cada dia a gente tem que ter uma iniciativa nova, e a cada dia a empresa inventa um ataque novo à direção da empresa, o governo e tal. Nesse momento agora, a gente está justamente num breve momento que a gente ainda tem para ganhar a maioria dos trabalhadores sobre o que deve ser feito, e que deve ser feito, e como que deve ser realizada, e como que tem que ser priorizado essa discussão em cada local. Primeiro que, melhor do que ninguém, de quem está na produção, de quem está na linha de frente, para desenvolver, para pensar, para saber o que pode ser, o que deve ser produzido, com quantas pessoas, em que escala. Isso é muito importante. Ganhar as pessoas para essa necessidade e para esse enfrentamento. E segundo, que existe toda uma dificuldade, óbvio, a gente tem que tentar desenvolver mecanismos de comunicação, mas, independente de qualquer coisa, o trabalho continua, e as pessoas continuam a trabalhar, e continuam com o seu poder, que é o poder único da classe operária, que é o poder sobre a produção, sobre a sua condição de trabalho. E também o poder único é de quem justamente nesse momento está lá na frente, que é defender a sua vida. Então, os mecanismos concretos que a gente vai
debater daqui a 2 dias ou 3 dias, né, se vai ser uma greve sanitária, um direito de recusa, um controle de, um corte de produção, tudo isso são mecanismos que a gente tem que continuam funcionando e continuam valendo para quem está na produção, inclusive para quem está em teletrabalho, ou seja, porque hoje a Petrobras, por exemplo, a gente identifica que criou-se uma grande confusão e ela tenta assediar e explorar mais ainda os trabalhadores, mesmo dentro da regulamentação, por exemplo, do teletrabalho, e que as pessoas não devem sucumbir a isso, né? Dentro desse isolamento, de toda essa dificuldade. Agora, para você ver uma situação, tem locais ainda que ainda falta máscara para os caras, né, irem trabalhar. Então, essa é uma situação que não se sustenta, que a gente vai ter que enfrentar de alguma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver nesse momento é ganhar a maioria dos trabalhadores para saber que tem que fazer, que vai ter que fazer esse enfrentamento de alguma forma. E aí discutir junto com todos isso, né? É importante, né, essa coisa que o Ciro falou, das centrais sindicais, a CSP com lutas tem feito todo um trabalho, tem tentado discutir também com as demais sindicais para isso. Não é possível que as centrais majoritárias se calem ou digam que não dá para fazer nada, certo? A gente, com a central pequena, está tentando organizar, e o exemplo do Sindicato Metalúrgico foi esse. É um exemplo que não dá para se aplicar em todos os lugares, a todo tempo, nos serviços essenciais, etc., mas é um exemplo, né, e a cada momento, como eu disse, muda a situação. É um exemplo, mas é isso. E do ponto de vista da palavra de ordem, vamos dizer assim, mais geral, é isso. Tem se demonstrado claramente não só o isolamento do governo, como uma ruptura muito grande com, apesar das estatísticas aí, né, do apoio do governo e tal, mas o apoio, a oposição contrária a essas medidas tem sido um fator importante na consciência das pessoas. Uma batalha que a gente ganhou parcialmente, né, de impor essa derrota, vamos dizer assim, essa briga ideológica aí do governo, que obviamente não tá ganha. Há que saber também que o Mandetta não é o representante dos trabalhadores, nem de um setor mais progressivo da burguesia. Obviamente tem uma diferença aí nesse momento, mas é só pegar o passado dele e ver que tem uma política com os trabalhadores agora, que tem justamente, junto com outros setores, que está tentando segurar a produção e a custa da vida dos trabalhadores, segurar o lucro e tal. Então a gente tem que saber que isso não pode ser assim. Obviamente a gente tem que colocar hoje por hoje, só por causa disso, fora todos os outros motivos, só por causa disso, Bolsonaro e Mourão têm que sair do governo, porque são um empecilho hoje para defender os trabalhadores, para defender a vida dos trabalhadores. Eu diria que da mesma forma o Guedes e da mesma forma o Castelo Branco, né, o presidente da Petrobras, ou como a gente tem falado, o Castelo Vírus, é um impedimento da gente defender as nossas vidas. É isso aí, fora Bolsonaro, Moro e Castelo Branco. Obrigado. Então, valeu, Eduardo, valeu, Ciro, a live de hoje, né, nossa transmissão ao vivo, discutindo a questão da pandemia e seus efeitos sobre a Petrobras e os trabalhadores do setor petroleiro, mas como vocês viram, a gente também discutiu questões mais gerais aí relacionadas à situação mundial e à situação nacional. O PSTU Rio de Janeiro, assim como o PSTU Nacional, vão continuar produzindo não só transmissões ao vivo, mas também vídeos e matérias sobre a situação da pandemia e sempre colocando o ponto de vista da defesa da vida dos trabalhadores em primeiro lugar, né? Apontando um programa em defesa dos trabalhadores, dos setores oprimidos da sociedade, pela garantia da vida destas pessoas, né?